Nesse vídeo eu vou dar 4 estratégias para você aprender inglês com podcasts de modo otimizado. E eu também vou dar algumas dicas, e sugestões de 6 podcasts totalmente gratuitos para você utilizar na sua rotina de inglês. Eu sou a Maria e a minha missão aqui no YouTube é ajudar você a aprender inglês estudando sozinho e em casa. Gente, aprender inglês por meio dos podcasts ajuda muito aí a melhorar o nosso listening, e o pilar do listening, que é uma parte do input, é super importante para a nossa fluência, e é a partir da escuta que a gente vai ter contato com frases, com novas palavras, e também vai poder revisar aquelas que a gente já aprendeu. Então, o contato com podcasts, escutar muitos podcasts em inglês vai auxiliar e vai melhorar muito aí as nossas habilidades com a língua. E detalhe é que as sugestões de podcasts que eu vou dar aqui é para todos os níveis. Então, tem para todos os níveis de inglês, desde o básico até o avançado. Além de que escutar podcasts é uma prática super simples e fácil. Você pode escutar podcasts quando você está no ônibus, por exemplo, no carro, quando você está aí fazendo alguma outra atividade muito passiva. Então, é uma prática super fácil da gente incorporar na nossa rotina. Então, vem conferir as 4 estratégias para você estudar inglês com podcasts, aprender inglês com podcasts de modo muito mais otimizado. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que você precisa escolher um podcast com nível de inglês adequado para você. Algo que não seja nem muito fácil e nem muito difícil, né? Por quê? Tem que ser no meio termo, gente, tem um balanço aí. Porque se for muito fácil o episódio de podcast, você não vai ter muitos desafios, para compreender aquilo. Então, tenha sempre isso em mente, escolha o nível do podcast adequado para você, para atender a sua demanda, sempre um grauzinho acima, para você também ter desafios e ser colocados aí em desafio. A segunda dica é você escutar esse mesmo podcast 2 vezes ou até mesmo mais. Isso auxilia muito, gente. Normalmente, quando a gente escuta alguma coisa pela primeira vez, a gente vai pegar, focar em alguns pontos. E se a gente escuta outra vez, 2 vezes ou mais, a gente vai poder ampliar aí nossa compreensão e focar em outras coisas, Tentar internalizar outras palavras, outras frases. Então, essa segunda dica também é incrível. E a terceira dica para você otimizar o seu estudo com podcast é você transcrever pelo menos uma minutagem que você escolheu. Então, isso ajuda muito. Não precisa transcrever o podcast inteiro, Senão, realmente, vai ser uma prática longa, Você vai ficar cansado e vai ser bem difícil. Então, escolha uma minutagem, Pode ser 30 segundos ou 1 minuto do vídeo. Já vai dar um texto bem bom, Ou, se você não quiser fazer uma transcrição, você pode fazer um resumo sobre aquele podcast que você escutou. Então, além de você praticar, a escuta, você vai praticar a escrita, a gramática, vocabulário, enfim, construção de frases. Então, você vai estar aliando 2 habilidades do inglês, que é a escuta e a escrita. E a quarta dica é vocês aproveitarem esse conteúdo, esse material do podcast para praticar a pronúncia. Então, você pode tentar entender, a frase que foi dita no podcast e repetir essa frase, tentando imitar a pronúncia, velocidade, entonação. Então, vai ser muito bom essa prática do imitation, de você imitar aquilo que você escutou. Além também de você estar praticando a sua fala. Vai ser algo incrível. Você, inclusive, pode gravar todo esse processo e a gravação, então, vai servir como material para você se autocorrigir depois. Então, essas 4 dicas valiosas vai otimizar muito aí o seu estudo e aprendizado de inglês com os podcasts.
Agora, indo para sugestões de podcasts em inglês por nível, eu vou dar aqui sugestão para todos os níveis de inglês. O primeiro deles é o Easy Stories in English. É um podcast que está disponível na nossa queridinha Spotify. Você já pode entrar nesse podcast, ele é incrível. E tem histórias contadas em inglês e divididas por nível. Tem lá o nome do episódio, né, do podcast, e entre parênteses o nível. Então, se é para nível básico, se é para nível intermediário. Isso já organiza muito, né, já ajuda muito a nossa vida, né? Ajuda muito aquele estudante que estuda de forma independente. Aí ele já vai no episódio focado, né, mais pro nível dele. E o bom é que os episódios, pessoal, é um tempo ok. Os episódios duram cerca de 15 a 30 minutos. Então, não é muito longo, nem é muito curto também. Você pode simplesmente colocar o episódio para rolar quando você está no ônibus, por exemplo. Agora, para quem está no nível básico, caminhando para o nível intermediário, o próximo podcast incrível se chama Listening Time e é também um podcast que está disponível no Spotify, então você consegue acessar ele facilmente pela plataforma. E, gente, o que acontece? Esse podcast, ele tem a dicção perfeita. Quem narra ele tem a dicção muito boa, então vai ser muito mais fácil para você entender o que está sendo dito, né? A sua compreensão vai ser boa, porque a dicção da pessoa é muito boa também. E essa pessoa, né, é um podcast que utiliza palavras e frases nativas. Porém, a fala realmente é um pouquinho mais devagar. Além, né, igual de eu já ter comentado, que a dicção da pessoa é muito boa. Então, vai ser mais fácil para você entender o que está sendo dito nesse podcast. Além do mais, os assuntos são muito interessantes, então não vai ser algo maçante, né, algo chato de você escutar. E os episódios duram também um tempo ok. Você vai ter acesso a episódios de cerca de 30 minutos. Então, é um tempo ok, não é um episódio muito longo e nem muito curto. Agora, para quem está no nível intermediário, eu tenho duas recomendações de podcast. O primeiro deles é o All Ears English, que você pode escutar pelo Spotify mesmo. E gente, um podcast muito bom, porque traz diálogos naturais sobre a linguagem do cotidiano, algumas expressões idiomáticas eles também explicam ao longo do podcast, então vai ser uma prática super bacana. E eles também têm um site que também tem muita coisa boa, então no site All Ears English você vai ter acesso a um vídeo, você vai ter acesso à transcrição do podcast e também um pequeno resumo. Então, tanto fazer a prática no Spotify em si, como também entrar no site para ter acesso, né, a esses detalhes, vai ser algo muito bacana para você. Para quem também está mais no nível intermediário, eu não poderia deixar de recomendar o 6 Minute English, que é uma seção do site da BBC Learning English. E eu sempre falo desse site aqui no nosso canal, mas focando aí no podcast, o 6 Minute English é um podcast curto, né, de cerca de 6 minutos mesmo. Então você entra no site da BBC Learning English, vai na seção 6 Minute English, que você já vai ter acesso a esses podcasts. São podcasts curtos, né, de cerca de 6 minutos. E também você vai ter acesso a uma parte dedicada ao vocabulário, com as palavras mais diferentonas, né, explicando essas palavras. E você tem acesso também à transcrição, toda a transcrição do que foi dito. Alguns também têm até mesmo quizzes para você fazer e poder praticar e ver o quanto que você entendeu daquele podcast. Então, é um podcast muito bom e que eu super recomendo também. Agora, para quem já está avançadíssimo, no nível assim mais avançado do inglês, também tem dois podcasts incríveis para eu recomendar. O primeiro deles é o TED Podcasts. Se você joga na lupinha do Google TED Podcasts, é o primeiro link, então é bem fácil de achar. Gente, esse
podcast é um podcast direcionado realmente para quem já é avançadíssimo, né? Já está num nível bem avançado do inglês, porque o inglês é de nativo mesmo. Então, vão ser pessoas nativas falando, né, no podcast de forma natural, de forma normal, né? Sem diminuir o ritmo de fala, sem diminuir a velocidade. Então, é realmente um inglês bem nativo. E também, gente, o mais bacana é que tem transcrição. Então, tem a transcrição inteira do que foi dito. Então, isso é uma ferramenta de estudo muito valiosa também, né? É sempre bom ter a transcrição para você poder checar, né? Ver se você entendeu aquilo mesmo. Então, é uma ferramenta de estudo importante ter a transcrição. E, gente, tem vários e vários episódios, né? Vários mesmo. Os assuntos são bem interessantes e também são bem distintos um do outro. Então, num dia você pode escutar um podcast sobre saúde, no outro sobre meio ambiente, no outro sobre questões políticas. Então, realmente, os assuntos, os nichos são bem variados. Então, você vai ter acesso a diferentes contextos, né? A podcasts com diferentes nichos mesmo. E o bacana também é que você pode escutar um podcast e esse podcast normalmente é direcionado para o YouTube também. Então, se você achar mais fácil escutar no YouTube, abrir a transcrição também, né, do podcast no YouTube, também vai ser uma prática boa, porque você vai estar escutando. Só que se você quiser ver, né, a transcrição, ler a transcrição junto, você vai conseguir. Então, o TED Podcasts é muito bom e eu super recomendo. Outro podcast incrível para quem já está no nível avançado é o The Complete Guide to Everything. E é um podcast que está disponível no Spotify e tem também o próprio site. Então, você pode escutar o podcast tanto no Spotify como no próprio site. E, gente, o inglês é totalmente avançado, então é para quem já está realmente no nível bem avançado de inglês. E se você gosta de podcasts muito longos, de cerca de mais de 1 hora, com certeza você vai gostar desse podcast, né? No meu caso, eu não gosto de podcasts tão longos assim, porque fica muito cansativo e eu não presto mais atenção, né, ao longo do podcast. Mas se você gosta de podcasts bem longos, tenho certeza que vai te atender muito bem. Além do mais, igual eu comentei, é um inglês bem nativo, né? A fala é bem rápida, né? Bem acelerada. Não seja acelerada, né? Mas eles falam no ritmo natural. Então, esse podcast também é muito bom. E se você é aluno avançado de inglês, eu tenho certeza que vai te atender muito bem. Já tem vários vídeos aqui no canal, onde eu dou várias dicas de como turbinar o listening rápido, né, sozinho em casa. Então, eu vou deixar todos esses vídeos aqui linkados na descrição. Se você gostou desse vídeo, já aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer cada vez mais e mais pessoas vão conseguir aprender inglês sozinho e em casa também, assim como eu. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui e até a próxima!